Classificação heróica do Timão, Raniel expulso, Garro não jogando bosta nenhuma e o que esperar do Corinthians nessa Libertadores. Tudo isso nesse pós-jogo, mas antes vamos escutar o hino mais bonito do mundo. Corinthians, o campeão dos campeões, Eternamente dentro dos nossos corações. Que é isso, meu amigo? Pro corintiano é sempre mais difícil. É impossível, meu irmão. É impossível. Se um dia o Corinthians ganhar fácil, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. E a gente vê o time de lá, o porco. Ai, mas o que o Walter vai embora? Segundo colocado brasileiro, meu irmão. Hoje, se eu pudesse, eu dava um beijo na testa do Diniz. Lá ele. Ai, ai. Corinthians grande. Vambora, vamos falar do jogo agora sim. Vamos falar do jogo. Antes disso, se vocês puderem deixar o like, se inscrever, comentar, ficaria muito grato. Não vamos perder muito tempo. Cara, a gente começa o jogo com a escalação padrão. Diniz vem repetindo essa escalação todos os jogos. Acho que não tinha muita surpresa, né? A maior surpresa, entre aspas, é o Carrilho, sempre falo o nome dele errado. Que tecnicamente é o reserva, mas com a expulsão burra do Alan no primeiro jogo, Carrilho entra. Então não tinha muito o que esperar. E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, o começo do jogo me lembrou muito da Argentina. O Corinthians parecia que tinha começado melhor, pressionando lá em cima, gerando lances, criando oportunidades, entre aspas, assim. Bem no começo do jogo, teve um lance de contra-ataque no qual o Bidon dá um passe. Olha, vou te falar, Breno Bidon, ele tem o refino da bola. Uma pena que todo treinador que chegou no Corinthians coloca ele no lado do campo onde ele não presta. Cara, ele dá uma fatiada pro Caio César. E aí, cara, aqui pra mim começa um pouco das críticas, né? Que eu não quero fazer muito, mas vou ter que fazer. Caio César, ele tem às vezes um síndrome de protagonista pesado, o que atrapalha muito o Corinthians. Eu sinto que ele tá tentando mostrar serviço porque ele sabe que o Yuri Alberto voltando, o Memphis Depay sendo contratado, ele vai rodar. Não tem espaço pra ele naqueles dois da frente. O Diniz não vai mudar o estilo de jogo. Se não mudou nem sem Yuri Memphis, imagina com Yuri Memphis. Então, provavelmente o Caio César vai ser reserva. E eu tenho a sensação que o Caio César anda segurando mais a bola nessa tentativa de ser a estrela, de resolver, de não morrer pro banco. E nessa a gente perde uma chance bem no começo do jogo, cara. Acho que eram uns 40, 50 segundos de jogo. A gente perde uma chance boa. Que, cara, se a gente soubesse o desfecho do jogo, pô, não pode perder. Não pode perder. E aí foi o que eu falei, cara. Pareceu muito o jogo da Argentina. Pedro Raul ganhou uma bola, uma disputa no jogo, nesse começo do jogo. Então a gente fica iludido, mas a gente segue o mesmo roteiro do Corinthians de sempre. Depois dos 15 minutos, o Corinthians morna. E aí, cara, o Rosário Central foi bem no jogo. Realmente, de todo do primeiro jogo e desse primeiro tempo do primeiro jogo, foi o melhor momento do Rosário Central. Por um momento eu falei assim, cara, aqui o Corinthians vai tomar um gol e é aquele gol que vai... e a gente vai ter que correr atrás de novo. O Corinthians brincando, muito nervoso mesmo. Pra mim, é basicamente isso, cara. O começo do jogo lembrou muito o da Argentina. E aí, cara, eu tenho que falar o seguinte... O Corinthians tem que treinar, agora não tanto, porque com o Memphis voltando, provavelmente o Pedro Raul vai pro saco. Mas, cara, esses balões que os zagueiros do Corinthians dão, eu acho que dá pra treinar um pouco, dá pra ser mais preciso. Não precisa se livrar da bola. Pô, a gente tem o cone chamado Pedro Raul, a parede chamada Pedro Raul, porque bate e volta. Mas, cara, quando você for dar um balão, pô, pelo menos dá um balão na parede, né? Dá no Pedro Raul pra ver se ele faz alguma coisa. E o Corinthians... por muitas vezes no primeiro tempo, só chutava a bola em lugar nenhum. Tipo assim, tava o Caio César aberto, o Pedro Raul um pouco mais aberto pro outro lado, e a bola caía em ninguém. Então eu acho que dá pra treinar isso, assim. Pô, se for pra dar balão, tenta dar o balão em cima do jogador do Corinthians, que às vezes acontece alguma coisa, cara. Futebol é muito imprevisível. A gente viu esse final, cara, um lance nada a ver, virou uma falta. Cara, futebol não dá pra brincar. Então, esses lançamentos, cara, tinha que sabe, falta esse capricho, assim. Se for pra dar um balão, busca um jogador. Ele vai ganhar ou não? Não, mas você vai chutar a bola mesmo, você vai se livrar da bola mesmo. É melhor que seja
pra um jogador. Cara, eu tô tão nervoso. Deixa eu ler aqui meu... Ah, é verdade. E aí, cara, naquelas chances criadas, teve a grande chance do Corinthians, acho que no jogo, tirando o gol, que foi o lance do Caio César, um lindo lance, de novo, passando pelo Breno Bidon. Cara, o Caio César dribla o jogador, chuta muito bem. Ali, se aquele chute acontece no segundo tempo, era gol. Mas aí com o goleiro descansado, todo mundo assim, defesaça do goleiro. Depois daquela defesa, eu fiquei assim... Ah, cara, quando é nossa vez, o Cristo Redentor fecha os braços, meus amigos. Esse goleiro vai virar o Neuer. O goleiro é o pior goleiro da história da Argentina. Contra a gente, filho, ele cria 4 braços, assim, o gol diminui. Que eu nunca vi os goleiros virarem, sei lá, meu irmão. Você quer o Prime seu, joga contra o Corinthians. É literalmente isso. E aí, cara, começa o início da tragédia, né? Rodrigo Garro errando tudo, mas eu vou falar mais pra frente, porque eu tô pensando em criar, na verdade, criei um mini quadro dentro do vídeo, mas deixa mais pra frente. E aí veio o início da merda, que é a falta do Ranieri muito infantil. Olha, cara, Ranieri e Alan tem que andar de mão dada os dois, porque é impressionante como eles tomam amarelo em jogadas infantis, cara. Realmente, numa jogada nada a ver, ele toma um cartão amarelo e a gente sabe que esse cartão amarelo é prejudicial mais pro fim. Ah, Bruno, mas a expulsão foi direto. Cara, o Ranieri era pra ter sido expulso. É simples, não tem o que chorar. Ah, mas ele bateu a bola. Ah, mas não pegou o cravo, meu irmão. Era pra ele ter sido expulso, é simples. Era pra segunda amarelo aquilo ali, no mínimo. Então, esse cartão amarelo é ruim sim. Mesmo sendo um vermelho direto, aqui começa a merda, cara. E aí, cara, a gente passa o primeiro tempo com o Corinthians sofrendo muito, que sofre a maioria dos jogos. Porque Pedro Raul na frente não tem criatividade, o Caio César fica sobrecarregado, o Garro não anda jogando bem, Breno Bidon se esconde no canto do campo, vai pro lado do campo, e aí fica na mesmice, cara. Joga pro Mateuzinho, o Caio César tenta driblar, volta, aí gira lá no Bidu, o Bidu cruza em cima de alguém, e aí fica nessa mesmice. Realmente, Rosário Central foi excelente no primeiro tempo defensivamente, cara. Matou o Corinthians não fez absolutamente nada. E aí, cara, a gente vai pro segundo tempo. Eu tava meio desacreditado, assim. Pra mim, na minha opinião, Memphis Depay já tinha que ter entrado no segundo tempo. Começo do segundo tempo, já coloca o Memphis. Pra mim, cara, mas ele tem que dar tempo, sei lá do que. Cara, você me perdoa? Na minha opinião, na minha visão de jogo, eu prefiro entrar no começo do jogo, jogar 45 e sair, do que entrar no meio do jogo, cara. Você tá doido, jogo pegado igual aquele. Pô, o Memphis entrou numa latada. O Diniz colocou o Memphis num você tá doido, filho, na bacia das almas ali, não faz sentido. Então, não for pra colocar, meu irmão, volta com ele. Não voltamos, continuou a mesma coisa, o Rosário Central pressionando, e aí vem a fatalidade que, cara, não sei nem porque o Ranieri reclamou. Ranieri e o Alan foram expulsos praticamente, na minha visão, da mesma maneira, numa falta nada a ver. O Ranieri claramente não tira o pé. Ele não tem vontade de tirar o pé. Então, na minha opinião, não era pra vermelho direto, porque eu acho que não pega o cravo. Quando você vê na câmera lenta, é muito fácil, sempre parece mais feio. Não pega o cravo. Porém, é expulsão do mesmo jeito, cara. Era pra segundo amarelo e ele ia ser expulso. Então, assim, é impressionante. Eu acho que é o roteiro do Corinthians, cara. Roteiro do Corinthians. O Corinthians não consegue ter um jogo tranquilo. Não pode. Tá escrito lá no céu. Reclama com Deus. Assim, Corinthians irá classificar. Porém, sofrerá bastante. É sempre assim, cara. E aí, vai naquela mesmice. Nossa, cara. Aí entra Memphis Depay. E vou te falar, meu irmão. Memphis Depay tem aura. Eu nem gosto de usar essas palavras, mas o Memphis Depay tem aura. Se existe a definição, se chama... Meu irmão, no primeiro lance, o cara do Rosário já dominou errado. Já bateu no peito, foi pro lateral, sim. Se fosse o Pedro Raul, o jogador do Rosário Central, teria dominado, saído jogando. Caramba. E aí, cara, quando acontece aquela falta, que eu tava assistindo sozinho, né? Eu na cama falei assim, meu brother, se for pro Corinthians fazer alguma coisa, é agora. É o lance do jogo pro Corinthians. Ou é aquilo ou é pênalti. Já tinha aceitado isso, a verdade. Que o Corinthians não ia criar. O Corinthians já é um time
que cansa muito no segundo tempo, sem reserva nenhum pra colocar, com um a menos, meu irmão, o Corinthians não ia criar mais nada. E acontece aquela falta, eu falei, cara, é aqui que o Corinthians tem a última chance, a The Last Dance dele. E aí, cara, se tivesse Pedro Raul no campo, nesse exato momento, provavelmente a gente estaria vendo pênaltis, estaria sofrendo com o Corinthians no pênalti. Porque não teria acontecido aquilo. Provavelmente o Garro teria tentado bater a falta, teria cruzado pra ninguém, ou o Mateuzinho teria tentado cruzar e não teria cruzado pra ninguém. Memphis Depay chuta pro gol, na minha opinião, ele não cruza, não é aquele cruzamento tradicional que ele joga um balão, não. Ele bate forte, rasteiro, porque é o Deus nos acuda, cara. Se encostar em alguém, é gol. E aí, meu brother, tenho que te falar. O nome do meu filho é Breno Bidon de Memphis Depay Savioli, meu brother. Não tem como, filho. Porra, cara. Caramba, meu irmão. Que alegria quando saiu aquele gol. Quando saiu aquele gol, saiu um caminhão das minhas costas. Puta merda. Cruzamento, pequena área. No primeiro pau, pequena área, fi. Breno Bidon. Cara, é até difícil o que dizer. Realmente, o Breno Bidon fez um jogo muito discreto. Porque ele se afunda na lateral, cara. Ele joga naquele canto lá e ele não faz muita coisa. Não é o jogo dele, cara. Mas ele decide, irmão. Se a gente voltar no retrospecto de Corinthians em jogos importantes, Breno Bidon decide sim. Contra o Vasco decidiu. E agora decide de novo. Eu não vou lembrar, mas eu acho que, cara, eu não me lembro o Breno Bidon em jogos realmente muito importantes assim. É um cara que desaparece, não. Em clássico ele joga bem, mete gol sempre no São Paulo. Cara, é isso, é estrela, meu brother. E aí, cara, depois daquele gol, me deu uma sensação de acabou. Rosário Central não tinha força pra fazer nem com um a mais. Do jogo inteiro, com chances, o Corinthians jogando nada. Quando saiu aquele gol, eu falei, ufa, acabou. E, cara, eu vou te falar, a maior mentira que me vendem e me venderam na história do futebol é que esse papo de com um a mais, você ganha o jogo. É bom ter um jogador a mais. Cara, eu não consigo lembrar que muitas situações no qual o time que tinha um a mais, perdão, o time que tinha um a mais, caramba, amassou o outro time, mano. É muito mentiroso. Porque quando o time adversário tem um jogador a menos, ele se retranca, filho. E eu acho que todo time não gosta de enfrentar retranca. É muito chato enfrentar retranca. Então você imagina, o Rosário Central não conseguia fazer gol nem no 1 contra 1, no 11 contra 11, com um a menos. Meu irmão, o ataque do Rosário Central desapareceu quando tava com um a mais. Tava mais perigoso o jogo 11 contra 11 do que quando o Corinthians perdeu um. Obrigado, Ranielli. À frente do seu tempo. Ele sabia. Ranielli sabia das coisas. Então assim, cara, chute, balão, balão, balão e posso te falar, tudo que o Gustavo Henrique quer é esse tipo de jogo, irmão. O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista são muito ruins em jogo quando o time do Corinthians tem que correr pra trás. Eles são péssimos nisso. E tá claro, hoje o Gabriel Paulista furou uma bola de cabeça que eu falei, meu irmão, ali é gol. Ali é daqueles milagres tipo Cássio contra o Vasco. Não foi gol porque alguém tirou a bola. Mas ele vai lá e fura. Os dois zagueiros do Corinthians são muito ruins nesse tipo de jogo. Agora, nesse jogo de fixo, de bola na área, meu brother, se não for escanteio, não vai fazer. Gustavo Henrique tirou todas as bolas. Di Maria, meu irmão, só serve pra bater escanteio. Ô, meu Deus do céu, tá idoso, filho. Vai jogar nos Estados Unidos com o Messi, cara. Pelo amor de Deus. É sério que é esse Rosário Central que me venderam? Quando saiu o Rosário Central, falaram, nossa, pegamos o time mais difícil da Libertadores. Era melhor ter pegado o Flamengo. Eu falei, que é isso? Pô, tá vindo tá vindo a França jogar contra a gente. É o Mbappé no lugar de Di Maria. É o Barcola. Que é isso? É o Dembélé. Me venderam uma seleção e veio um time fraquíssimo, cara. Fraquíssimo. Que eu te garanto que se o Corinthians tivesse Yuri Alberto e Memphis Depay, o Corinthians seria massacrado o Rosário Central. Assim como se eu tivesse 4 rodas, eu era um Peugeot facilmente. Então agora, cara,
eu quero estrear com vocês o meu novo quadrozinho, que é as notas. Estou pensando sempre em, depois do jogo, dar a nota jogador por jogador e dar pequenas observações a cada jogador, né? Então, bora lá. Hugo Souza, eu coloquei aqui a nota 7. Pensei num 6,5, mas... cara, pelo jogo, assim, não foi muito exigido, mas quando foi, tava lá, foi seguro, encaixou a bola. A gente vê o goleiro do outro time lá, aquele traíra, cagando no jogo. Tem que dar valor ao goleiro que não caga. Então, 7 pro Hugo Souza. E aqui, cara, pra mim, vem os 4 heróis da classificação, tirando o Memphis Depay, lógico. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Cara, o que a zaga do Corinthians faz pro Corinthians esse ano é gigantesco. É que esses empates, cara, o ataque do Corinthians anda tão mal, é tão ruim nesse ano, que mascara muito o que a zaga defensiva do Corinthians é. O Corinthians perde jogos não porque a zaga é ruim, é porque o ataque é ineficiente e todo time se cria pra cima do Corinthians. Cara, Mateuzinho, melhor pra mim em campo. Pra mim, nota 8, a maior nota. Mesmo mesmo o Bidon ter feito gol, mesmo o Memphis Depay dando assistência, Mateuzinho, cara, mano, ele acabou com qualquer jogada daquele lado, Mateuzinho matou. E aí, aqui vem uma sequência de 7, que eu acho que todo mundo foi parelho. Eu acho que eu daria, na verdade, vamos mudar. 6,5 pro Gabriel Paulista, 7 pro Gustavo Henrique, 7 pro Bidu, cravado, os melhores em campo. Se não fosse esses 4, o Corinthians teria se lascado. E aí, vamos pro meio, né? E pra mim, o meio de campo hoje do Corinthians foi os piores do jogo. Ranieri, pior em campo, coloquei 2,5 aqui. Porque além de ser expulso, não fez nada no jogo, cara. Até quando ele desarmou, na jogada seguinte ele fez merda. Carrilho, muito pesado, muito lento. Sei lá, é constante, por isso que eu dei um 6,5. Acho que até um 6 caberia, assim, porque sinceramente foi um fede nem cheira. Rodrigo Garro, meu irmão, eu cansei. Juro pra vocês, cansei de falar de Rodrigo Garro. Já falei 1 bilhão de vezes sobre o Rodrigo Garro. É um jogador que, a última partida que o Rodrigo Garro fez boa foi contra o Atlético Paranaense. De lá pra cá, meu irmão, não joga porra nenhuma. E se você me falar que o Red Bull Bragantino ele jogou bem, porra, vai tomar no cu. Na moral, desculpa o palavrão. Ele fez um gol porque o goleiro entregou. Se não fosse aquilo, não jogou nada. Dei a nota 4.5. 4 pro Pedro Raul, que é um cone, é uma parede. É o cemitério de jogada. 6 pro Caio César, que também não foi nem fede nem cheira. Fez umas jogadas boas, mas também cagou muito no pau. E aí, vamos falar de quem entrou, né? Cara, sinceramente, Choca e Charles, 6. Não fizeram nada, entraram no segundo tempo. Memphis Depay, 7.5. Se não fosse ele, o Corinthians não teria ganhado esse jogo. Como eu disse, a gente estaria assistindo... Calma aí, perdão. A gente estaria assistindo pênalti até agora. E, pra mim, pro Diniz, nota 6.5. Não foi um jogo onde o Diniz brilhou. Foi um jogo onde o Diniz foi humilhado pelo técnico adversário. Mas, com o que ele tinha no banco, com o Yuri Alberto, Zacarias, André... você tem cara demais machucado. Então, é isso, meus amigos. Grande noite, classificados. Quartas de final, acho que contra o Independência, sei lá qual que é o time que é lá. Até 8 de setembro nós temos paz. Um beijo pra vocês. Não se esquecem de se inscrever, não se esquecem de curtir. Deixa aí embaixo, mano, o que vocês acharam. Coloque a nota de vocês aí embaixo. Então é isso. Um beijo, um abraço. Boa noite.